Uma operação descobre fraudes de 350 milhões de reais à Receita Federal. O alvo é um frigorífico do Mato Grosso do Sul. E você vai ver também. A Justiça Federal no Rio de Janeiro mantém os juízes dos casos do ex-deputado Eduardo Cunha e de Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral. O mapa do trabalho escravo no Brasil. Em 6 anos, o país registrou mais de 12 mil casos. O Supremo suspende a reintegração de posse de 2 fazendas ocupadas por índios Pataxó, na Bahia. Vamos ver o que os clientes de planos de saúde podem fazer para contestar faturas indevidas. Essas e outras notícias, agora no Jornal da Justiça. Boa tarde. A Polícia Federal, o Ministério Público e a Receita Federal fazem hoje uma grande operação contra fraudes ao fisco. Um grupo empresarial do Centro-Oeste pode ter sonegado 350 milhões de reais. Vamos ver as informações com a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Olha, a Justiça expediu 15 mandados de busca e apreensão a serem cumpridos no Mato Grosso do Sul e também na cidade de São Paulo. O alvo dessa operação é um grupo frigorífico de Mato Grosso do Sul. Entre os bens apreendidos estão relógios, dinheiro, joias e também bebidas. O objetivo dessa operação é reunir provas contra os investigados e também apreender bens que foram adquiridos por sonegação de direitos previdenciários e trabalhistas. Segundo a Polícia Federal, o grupo sonegou 350 milhões de reais. Os acusados, os envolvidos, eles são acusados de sonegação fiscal, organização criminosa, falsidade ideológica, estelionato qualificado, fraudes previdenciárias e também lavagem de dinheiro, Guilherme. Obrigado, Carolina. A Justiça prorrogou o prazo de permanência do doleiro Lúcio Funaro na carceragem da Polícia Federal em Brasília. Ele foi preso na Operação Cipsis em julho de 2016 e transferido do complexo da Papuda para a Superintendência da Polícia Federal para preparar a proposta de colaboração premiada com a Procuradoria da República. Esta é a segunda vez que a transferência do doleiro é adiada. Ele deve ficar na polícia até o dia 11 de agosto. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, negou a mudança de foro para 2 casos de grande repercussão. O julgamento do ex-deputado Eduardo Cunha e o de Adriana Anselmo, mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Eduardo Cunha tentou não ser julgado pelo juiz Sérgio Moro. O ex-presidente da Câmara dos Deputados pediu que o caso da compra de navio sonda para a Petrobras fosse transferido para a Justiça do Rio de Janeiro. Mas o Tribunal Regional Federal da 2ª Região não aceitou o pedido de transferência, seguindo o entendimento do Ministério Público. Nesse processo, Cunha responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa dele alegou que esta ação não teria conexão com os casos da Petrobras no Paraná. Com a decisão, Moro será o juiz do caso. Quem também sofreu uma derrota na Lava Jato foi Adriana Anselmo, mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Os advogados dela pediram que o desembargador Paulo Espírito Santo fosse impedido de atuar no caso por ter manifestado opiniões pessoais. Mas o TRF da 2ª Região negou o pedido. A ex-primeira-dama está em prisão domiciliar e o tribunal é que vai decidir se mantém Adriana Anselmo nessa condição. Ela é acusada de lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa. O Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicada a análise de habeas corpus em favor do empresário Jacó Barata Filho. Ele foi preso na Operação Ponto Final, acusado de distribuir propinas para políticos do Rio de Janeiro em troca de favores. Vamos ver os detalhes com a repórter Samantha Peçanha.
O pedido foi contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que não aceitou em caráter liminar a soltura do empresário. Porém, horas depois que o habeas corpus foi recebido pelo STJ, o TRF2 julgou o mérito do pedido e decidiu manter a prisão preventiva de Jacob, por existir risco à ordem pública e a possibilidade de fuga do réu. Por conta disso, o vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou que a questão ficou prejudicada, uma vez que o pedido no STJ era sobre a decisão liminar do TRF2. Mas como o tribunal julgou o mérito da questão, o pedido que chegou ao STJ não tem mais validade. Jacob Barata Filho foi preso em 2 de julho deste ano no aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, ao tentar embarcar para Portugal. A prisão foi efetuada durante a Operação Ponto Final, desdobramento da Lava Jato. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União o decreto que regulamenta o regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal. A medida é um dos passos para que estados em crise, como o Rio de Janeiro, recebam socorro financeiro do governo federal. Para aderir ao regime, os estados precisam adotar uma série de contrapartidas. As principais são a redução de despesas e a fixação de um teto para os gastos dos 3 poderes, claro, executivo, legislativo e judiciário. O desemprego no trimestre encerrado em junho foi de 13%, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Houve um recuo de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre terminado em março. Apesar disso, essa taxa ainda é 1,7 ponto percentual acima do mesmo trimestre de 2016. O país tem 13 milhões e meio de desempregados. Um paciente do Distrito Federal recebeu uma fatura de quase R$ 1 milhão depois de ter o plano de saúde cancelado. E esse não é um caso isolado. Saiba o que fazer nesse tipo de situação. Poliana contratou um plano de saúde para o marido doente. A corretora de serviços ofereceu diversos benefícios ao casal. 9 meses depois, o esposo, Alan, foi internado em um hospital particular de Brasília. Ele passou por 4 cirurgias para a retirada de um tumor na cabeça. Mas depois de todos os procedimentos, a família recebeu esta conta de mais de R$ 900 mil. O plano de saúde havia sido cancelado. Ele fez a cirurgia dia 19, tudo de emergência, e quando foi dia 22/5 o plano foi cancelado. Porém, em nenhum momento foi informado para a gente do cancelamento do plano. E aí, quando foi, semana passada, sábado passado, chegou a fatura na minha casa de quase R$ 1 milhão, né? Porque a cobertura não estava sendo feita mais e o hospital, querendo ou não, tem que fazer a cobrança, né? A gente está usufruindo do serviço. O paciente e a operadora do plano de saúde, segundo a Defensoria Pública do Distrito Federal, sofreram um golpe da corretora de seguros. Os dados repassados foram fraudados para que ele fosse beneficiado por um plano coletivo de uma empresa de fachada. O golpe, segundo este advogado, tem se tornado cada vez mais comum. Diante de uma situação como essa, ele recomenda que o paciente procure a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e faça uma denúncia. Ela tem que entrar em contato com a Agência Nacional de Saúde, solicitar orientação, dizer, olha, eu estou recebendo uma oferta de um produto, eu estou com um paciente internado, ou estou com um paciente em tratamento que necessita de tratamento, me ofereceram um produto com essas características, isso é certo? Ou então procuraram a assessoria de um advogado. Porque aí o advogado vai dizer, não, isso não está certo. Você não tem condição de elegibilidade para entrar num produto desse. Primeiro, você não é empregado, ou você não é associado, ou você não é cooperado, ou sindicalizado. Então, essas situações é que precisam ser avaliadas. Alan agora precisa fazer radioterapia. Sem plano de saúde, a família vai ter que desembolsar mais de R$ 18 mil pelo tratamento. A família vai recorrer à justiça. Se o Alan tivesse o plano, a gente não estaria passando por tudo isso agora. Então, se tivesse o plano, o Alan já teria dado início à radioterapia de imediato, seguinte à recuperação da UTI, que foi um pouquinho demorada, e ele não estaria sentindo o que ele está sentindo hoje. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O mapa do trabalho escravo no Brasil. Em 6 anos, o país registrou mais de 12 mil casos. A gente volta já já. O
O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a validade da flexibilização da hora noturna por meio de norma coletiva. A decisão absolveu uma empresa do Paraná condenada a pagar horas extras a um auxiliar de produção. A decisão da segunda turma segue o entendimento pacificado pelo Tribunal Superior do Trabalho, que permite a flexibilização da hora noturna de trabalho, desde que acompanhada de compensação no valor percentual pago pelo adicional noturno. De acordo com o artigo 73 da CLT, a remuneração do trabalho noturno terá um acréscimo de pelo menos 20% sobre a hora diurna. Nesse período, a duração da hora trabalhada é computada como 52 minutos e 30 segundos. A lei estabelece ainda que é considerado trabalho noturno aquele praticado entre as 10 horas da noite de um dia e as 5 horas da manhã do dia seguinte. No caso da empresa paranaense, até janeiro de 2007, as convenções coletivas estabeleciam que a hora noturna era de 60 minutos. Em contrapartida, o adicional compensatório era de 40%. Ao recorrer à justiça, o auxiliar alegou que a hora noturna não poderia ser objeto de negociação coletiva, por se tratar de um benefício único e exclusivo do trabalhador que atua nesse período. Por isso, o trabalhador pediu o pagamento das diferenças. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná atendeu o trabalhador e declarou inválida a norma coletiva, determinando que a empresa pagasse as diferenças. O caso chegou então ao TST e, no recurso apresentado à Alta Corte Trabalhista, a empresa argumentou que o regional negou a vigência do artigo 7º da Constituição Federal, que reconhece em seu inciso 26 as convenções e acordos coletivos de trabalho. O relator do recurso na segunda turma, ministro José Roberto Freire Pimenta, destacou que a seção 1 de dissídios individuais pacificou a validade de norma coletiva que aumente a hora noturna prevista na CLT, desde que determine o pagamento do adicional noturno em percentual maior do que o mínimo de 20%, previsto em lei. A decisão da SDI1 teve como base o entendimento de que, ao aumentar o valor do adicional, a negociação coletiva alcançou o objetivo da norma, que é o de remunerar melhor o empregado pela hora noturna. A decisão foi unânime. Em pleno século XXI, o Brasil ainda luta contra o trabalho escravo. Esse tipo de violação não prende mais a pessoa a correntes, mas priva a liberdade do trabalhador e o mantém submisso à exploração. Nos últimos 6 anos, mais de 10 mil pessoas foram resgatadas desse tipo de escravidão e mais de 20 mil multas foram aplicadas pelo Ministério do Trabalho. O artigo 149 do Código Penal brasileiro exemplifica o que caracteriza um trabalho análogo a escravo. São condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva, trabalho forçado ou manter-se no trabalho para pagar dívida ao empregador. Geralmente, o trabalho escravo acontece em fazendas com difícil acesso de fiscalização. São homens, mulheres, crianças em situações desumanas e que vivem em alojamentos, sem muito recurso de higiene, alimentação e saúde. O trabalho forçado vem seguido por ameaças e castigos físicos. A punição para quem pratica esse tipo de crime é de reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Quando envolve crianças, a pena é aumentada. O trabalho escravo urbano também passou a chamar a atenção das autoridades. Recentemente, uma mulher de 50 anos foi denunciada por manter uma senhora de 68 anos em situação análoga a escravo. A trabalhadora cuidava da casa, dos filhos e do neto da empregadora e não recebia salário. E ainda tinha a pensão que recebia do marido confiscada para pagar dívida da família da empregadora. O abuso aconteceu por 8 anos. Segundo a Procuradoria do Trabalho, a desinformação ainda é comum por achar que o trabalho doméstico não é trabalho e não precisa ser remunerado. A troca de serviços por moradia e alimentação é inadmissível. O estado de Minas Gerais é um dos estados onde é mais comum este tipo de ocorrências de pessoas reduzidas à condição análoga de escravos. Pará, Goiás, São Paulo e Tocantins também são estados com maior número de ocorrências, assim como Minas Gerais. De 2011 até hoje, 12.073 trabalhadores nessa condição foram registrados pelo Ministério do Trabalho. O resgate só é possível quando há denúncia ou quando o trabalhador consegue fugir.
Uma das maiores dificuldades para combater o crime é evitar o aliciamento dos trabalhadores. O Ministério do Trabalho já realizou mais de 1.000 operações em 1.739 locais e foram aplicados 22.712 autos de infração na tentativa de mudar uma prática que insiste em continuar. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com Ana Cláudia Bandeira Monteiro, vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Boa tarde, Ana Cláudia, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde. Por que se usa o termo trabalho análogo ou semelhante à escravidão e não simplesmente trabalho escravo? Esse termo trabalho análogo de escravo, ele se refere ao trabalho escravo contemporâneo. Porque quando se fala trabalho escravo, a primeira ideia que se tem é da pessoa acorrentada, da pessoa que tem sua liberdade de locomoção privada. E hoje o trabalho escravo contemporâneo, que se chama o trabalho em condições análogas à de escravidão, ele é muito mais que isso. Ele é um trabalho que compreende jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho, a servidão por dívida. Então, todas essas situações estão abrangidas pelo que se considera hoje trabalho escravo. Quer dizer, não se usa mais correntes, mas a liberdade da pessoa muitas vezes é privada também nesse tipo de trabalho análogo à escravidão. Com certeza, porque se o trabalhador, se ele se vê endividado com o empregador, ou se ele se vê numa situação de trabalho numa localidade que não é servida por transporte público e que ele não tem qualquer facilidade ou não tem dinheiro para sair dali, ele está na prática preso também. E a legislação delimita claramente o trabalho análogo à escravidão? Pois é, hoje o nosso grande parâmetro é o que está no artigo 149 do Código Penal, que coloca o trabalho escravo como o caracterizado por essas situações, né, de jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho. Eu coloco aí em condições degradantes de trabalho aquelas condições em que o trabalhador sequer tem uma água potável para tomar, vive em condições muito precárias de alojamento, de alimentação, enfim, em condições muitas vezes térmicas também desfavoráveis. E além dessas condições degradantes, também essa situação de se ver endividado com um empregador que o mantém ali naquela situação em função de uma dívida. E o que diz a legislação sobre as punições para quem pratica esse tipo? Esse artigo 149 do Código Penal é justamente a tipificação, né? É o tipo penal que descreve o que é o crime de trabalho escravo, de submeter alguém a trabalho escravo, né? E aí, esse mesmo dispositivo, ele prevê a detenção de quem pratica esse crime, de 2 a 8 anos, além de multa, né, e outras... E, por outro lado, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho aplicam outras penalidades, eu diria assim. O Ministério do Trabalho, ele autua, né, e nessas autuações são cobradas multas e punições pecuniárias pesadas. Também nas fiscalizações do Ministério do Trabalho, o empregador que pego praticando, submetendo outras pessoas a trabalho escravo, ele é obrigado a pagar verbas rescisórias, além de dano moral individual ao trabalhador resgatado, e o Ministério Público do Trabalho, por sua vez, normalmente ajuiza ações civis públicas em face desses empregadores e cobra uma indenização que se chama dano moral coletivo pesada, né, que tem o fim pedagógico, reparatório e ressarcitório, e tem o fim primordial de mostrar que aquilo não pode ser mais praticado. Ana Cláudia, nós vimos um caso recente, desta semana, no máximo de 10 dias, de uma pessoa que, por meio do Facebook, uma senhora de São Paulo, oferecia uma vaga na casa dela, um apartamento muito bem situado, próximo ao metrô, muito confortável, oferecia uma vaga na casa dela para uma pessoa que se dispusesse a cuidar de uma criança, do filho da dona da casa. E ela não se deu conta de que aquilo podia ser enquadrado como trabalho escravo. Ela acabou sendo interpelada pelo Ministério Público, teve que assinar um termo de ajustamento de conduta, e me parece que a situação dela até lembra uma que a gente viu nessa reportagem há pouco, de uma mulher que durante anos, né,
uma senhora de 68 anos. Quer dizer, eu lhe pergunto, será que no Brasil não é apenas uma questão de ter uma legislação eficiente, de se tentar fiscalizar isso, mas há também um problema de consciência do que é ou não é trabalho escravo? Mas eu vou lhe pedir para você responder isso logo depois do intervalo. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça, além desta minha conversa com a procuradora. O Supremo suspende a reintegração de posse de 2 fazendas ocupadas por índios Pataxó na Bahia. Voltamos já já. O Jornal da Justiça volta a falar de trabalho escravo e nós conversamos com Ana Cláudia Bandeira, vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Ana Cláudia, no bloco anterior, eu falei sobre casos de pessoas que praticam o trabalho análogo à escravidão sem ter consciência disso. E citei o caso de uma pessoa que oferecia uma vaga na casa dela em troca de o trabalho de babá da outra pessoa. Isso é crime, de fato, do mesmo modo que manter um trabalhador lá no meio do mato, numa fazenda. Na verdade, esse é também um dos grandes entraves ao combate ao trabalho escravo, que é o desconhecimento das pessoas sobre o que exatamente caracteriza trabalho escravo e da gravidade disso, né? Mas é também uma das metas nossas, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, de todos os atores que trabalham no combate ao trabalho escravo, que é conscientizar cada vez mais a população, alertar a sociedade sobre essa chaga, né, que deve ser combatida, colocando acima de tudo que o trabalho escravo é aquele que atinge a dignidade de uma pessoa. Então, oferecer um trabalho por comida ou por moradia que seja, me parece que não é digno para ninguém. Então, essa análise, esse enfoque que a gente tem procurado colocar para que as pessoas entendam definitivamente que todas as pessoas têm direito a um trabalho digno, a um trabalho decente, em que ela tenha a sua remuneração, em que ela seja reconhecida como pessoa e não como coisa, porque, na verdade, o trabalhador escravo, ele é considerado uma coisa. Isso se dá não apenas no meio rural, mas também nas cidades, como são esses casos de oferta de emprego, de trabalho para babás, etc., e também na indústria têxtil. Isso se tornou relativamente comum na última década no estado de São Paulo. Ainda é um problema preocupante? Esse ainda é um tema que está sendo tratado pelo Ministério Público do Trabalho com muito cuidado, porque verificou-se que o trabalho escravo, na verdade, ele pode acontecer em qualquer lugar. Basta que não sejam observadas os requisitos mínimos para um trabalho digno. Então, assim como aconteceu na cadeia produtiva da indústria têxtil, né, nas confecções, sobretudo, né, em São Paulo, em que se verificou a existência de trabalhadores em condições muito precárias, em condições degradantes, efetivamente, de trabalho, isso pode ocorrer em outras cadeias produtivas também, de outro tipo de atividade. Muito bem. O Jornal da Justiça conversou com Ana Cláudia Monteiro Bandeira, ela é vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Agradeço a sua participação. Boa tarde. Eu que agradeço pela oportunidade. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu a reintegração de posse de 2 fazendas ocupadas por índios na Bahia. O pedido de suspensão foi ajuizado pela Procuradoria-Geral da República contra a decisão liminar da Justiça Federal da Bahia, confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que determinou a reintegração de posse com a presença das polícias federal e militar. As 2 fazendas ficam no distrito de Comuruxatiba, no município de Prado, no sul da Bahia. De acordo com o juiz federal, enquanto o processo de regularização das terras indígenas não for concluído, não se pode reconhecer que a área invadida seja dos índios. Mas, para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, um relatório da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, mostra que os imóveis estão na terra indígena Comexatibá, de ocupação Pataxó, e a retirada dos índios à força poderia aumentar a tensão e gerar um conflito agrário.
Na decisão, a ministra Carmen Lúcia alegou que o relatório da FUNAI pode encorajar a resistência indígena e o uso da força colocaria em risco a ordem e a segurança pública. Como o prazo de reintegração acabou no último dia 19, a presidente do STF justificou a urgência da decisão e suspendeu a liminar até o julgamento do mérito da ação. As inscrições para o FIES do segundo semestre terminam hoje. O Fundo de Financiamento Estudantil financia a graduação de estudantes no ensino superior em instituições particulares. Os candidatos devem acessar o site cisfies.mec.gov.br. Para participar, o estudante tem de ter feito o último Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ter alcançado uma média de notas igual ou maior que 450 pontos e não ter zerado a nota de redação. O aluno ainda precisa ter renda familiar bruta mensal per capita de até 3 salários mínimos, ou seja, R$ 2.811. Neste segundo semestre, o FIES terá 75 mil vagas, a metade do número oferecido no primeiro semestre do ano. O programa Meio Ambiente por Inteiro vai falar de um alimento adorado por boa parte dos brasileiros, a mandioca. Ela é conhecida também como aipim ou macaxeira. O nome varia, mas a preferência é a mesma. Você vai ver que o melhoramento genético da raiz trouxe novidades. Hoje é possível encontrar mandioca gigante e variedades enriquecidas com antioxidantes. O programa da TV Justiça Meio Ambiente por Inteiro é amanhã ao 12:30. Não perca. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde, um ótimo fim de semana. Até a semana que vem.